Bem, eu gostaria então de iniciar agradecendo e apresentando o professor Paulo Caramelli. O professor Paulo é médico formado pela Faculdade de Medicina da USP, onde fez a sua residência médica, fez o doutorado no Hospital das Clínicas da USP e na Universidade de Montreal, professor titular do Departamento de Clínica Médica da UFMG, mas englobando, obviamente, a neurologia. É coordenador do Grupo de Pesquisa em Neurologia Cognitiva e do Comportamento da UFMG. É bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq. É pesquisador do Instituto Nacional de Neurociência Translacional do CNPq. É consultor da CAP, CNPq e da FAPESP. Membro honorário estrangeiro da Sociedade Francesa de Neurologia. Foi membro do grupo de trabalho para a revisão da CID-11, consultor do Conselho Consultivo da Sociedade Internacional para o Avanço da Pesquisa e Tratamento da Doença de Alzheimer, curador do Conselho Mundial de Demência e membro do Conselho Editorial de vários periódicos internacionais. Professor Paulo Caramelli, a palavra é sua, sem nenhum tipo de limite, sem fronteiras, e fique à vontade, estamos aguardando a sua aula, que certamente muito contribuirá. Muito obrigado. Muito obrigado, boa noite a todos. Agradeço ao professor Fernando Gameleira e a seu grupo, o Grupo de Estudos Gilberto Macedo, professor Gilberto Macedo, pelo convite para participar dessa reunião. Eu tenho acompanhado a programação dessa reunião, extremamente rica, variada, com temas tão relevantes, e, de fato, sinto-me feliz e honrado com o convite de poder contribuir para o sucesso dessa iniciativa. Então, agradeço e cumprimento o professor Fernando por esse programa tão enriquecedor, tão vasto, e hoje tento contribuir com um tema que acredito ser do interesse de muitos, né, que é o tema da doença de Alzheimer e dos novos tratamentos que tanto debate tem trazido nos fóruns científicos e nos fóruns clínicos. Eu vou compartilhar aqui minha apresentação. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Vocês estão vendo a minha apresentação? Sim, estamos vendo. Perfeito. Então, a proposta, né, eu me programei aqui para falar em torno de uns 40, 45 minutos, para dar um tempo aí depois de perguntas, também para não cansá-los demais. E a ideia é conversar um pouco sobre os novos tratamentos para a doença de Alzheimer e uma análise crítica sobre esses novos tratamentos, né? Eu deixo aqui, então, registrados os meus conflitos de interesse referentes a atividades de participação em ensaio clínico, isso nos últimos 36 meses, né? Consultoria para algumas empresas e também elaboração de materiais ou palestras em eventos patrocinados por empresas farmacêuticas. Deixa eu só tirar isso aqui. Bom, essa é uma linha do tempo aí dos últimos 30, 31 anos que procura revisar o tratamento farmacológico da doença de Alzheimer. Acho que, sobretudo, para aqueles mais jovens, né, entendo que aqui possam haver alunos de graduação, residentes, pós-graduandos. Então, é importante lembrar que em 1993, portanto, há 31 anos, nós tivemos a aprovação da primeira droga para o tratamento sintomático da demência devida à doença de Alzheimer, que foi a tacrina, uma droga eficaz, administrada em 4 doses diárias, mas que tinha um perfil de segurança desfavorável, né? Apresentava elevação significativa de transaminases hepáticas em cerca de 25% dos pacientes, de modo que, poucos anos após, quando surgiu a segunda droga dessa mesma categoria farmacêutica, que foi a donepezila, a tacrina acabou sendo progressivamente abandonada e foi descontinuada. A donepezila, então, é a segunda droga da categoria
dos inibidores da colinesterase, aprovada pelo FDA em 1996. Eu aqui trouxe, em 1998, a aprovação da rivastigmina na data onde ela foi aprovada antes, seja FDA ou Anvisa, e, na verdade, a rivastigmina oral foi aprovada até antes no Brasil, em 1998. Depois, a galantamina foi aprovada no Brasil em 2000, e em 2003 a memantina foi aprovada pelo FDA. Então, vocês veem que no espaço de 10 anos, nós tivemos um avanço significativo para uma doença descrita lá em 1906, para a qual não havia nenhum tratamento até 1993, e no espaço de 10 anos tivemos aí 5 drogas, sendo 4 delas da mesma classe farmacológica, dos inibidores da colinesterase, e a memantina, aprovadas para o tratamento da demência devido à doença de Alzheimer. E alguns anos após, em 2007, a rivastigmina adesivo foi aprovada pelo FDA nos Estados Unidos. E esse é o cenário até, então, 2007. Embora a ideia, a proposta da minha apresentação seja discutir as novas medicações, eu acho importante, até pelo fato dessas medicações ainda serem utilizadas no mundo e provavelmente ainda o serão por muitos anos, colocar, então, o cenário atual no Brasil e na maior parte dos países das drogas disponíveis para o tratamento da demência devido à doença de Alzheimer, que se baseia nessas 4 medicações: 3 inibidores da colinesterase e a memantina. Os inibidores da colinesterase, donepezila, galantamina e rivastigmina, indicados para demência leve, moderada ou grave, e que demonstraram em ensaios clínicos controlados com placebo serem eficazes em sintomas cognitivos, desempenho funcional, atividade de vida diária e sintomas comportamentais da demência da doença de Alzheimer. Já a memantina tem um mecanismo de ação distinto, é uma droga que atua sob receptores NMDA do glutamato, então modula a transmissão glutamatérgica no cérebro de pacientes com doença de Alzheimer, testada e aprovada para o tratamento de demência moderada grave da doença, e também se mostrou eficaz sobre sintomas cognitivos, sobre o desempenho funcional e sobre o comportamento. Essas medicações, embora de efeito modesto, elas têm um número necessário para tratar, né, um NNT, não muito elevado. Então, vejam aqui que nessa meta-análise publicada já há pouco mais de 20 anos, né, baseado em vários ensaios clínicos controlados com placebo, com donepezila, galantamina e rivastigmina, nós temos que o NNT, para se obter uma resposta clínica global, é de 12, para uma resposta cognitiva satisfatória é de 10, enquanto o NNH, o número necessário para trazer dano, para fazer mal, por eventos adversos ou abandono por eventos adversos, varia aí de 12 até 16. Então, drogas com efeito modesto, mas com NNT razoável e com perfil de segurança bastante favorável. Já a memantina, como vocês podem ver aqui, nessa meta-análise publicada há exatos 20 anos, tem o NNT considerando aí uma resposta, uma impressão clínica global, melhora cognitiva ou melhora funcional, variando de 6 a 8, e um NNH bem mais elevado, já que é uma droga que, sabidamente, tem um perfil de segurança, uma incidência, uma taxa de ocorrência de eventos adversos menor do que a dos inibidores da colinesterase, embora a magnitude do seu efeito sintomático seja menor do que a dos inibidores da colinesterase. Eu trouxe aqui 2 modelos, né, que foram utilizados para várias dessas drogas, sejam os inibidores da colinesterase, galantamina, donepezila e rivastigmina, e também para a memantina, para investigar e depois confirmar a eficácia dessas drogas no tratamento da demência leve, moderada ou grave da doença de Alzheimer. Por que eu trago isso? Né? Não para mostrar que elas são eficazes, isso é sabido, eu já mostrei no slide das meta-análises anteriores, mas para ressaltar que o modelo, em termos de duração, é
em média, ou na grande maioria dos estudos, melhor dizendo, de 6 meses. Alguns estudos 5 meses, mas 5 a 6 meses, eventualmente com uma extensão aberta de mais 6 meses, completando um ano. Então, os inibidores e a memantina foram testados e aprovados com base em estudos que mostraram a sua eficácia e segurança em ensaios clínicos controlados com duração de 6 meses. No entanto, progressivamente, ao longo do tempo, foram se observando em diferentes estudos, principalmente estudos observacionais, estudos não mais controlados, até porque, do ponto de vista ético, não seria adequado se manter pacientes em grupo placebo ou recebendo placebo além de 6 meses, mas alguns estudos começaram a sugerir efeitos de longo prazo dessas medicações. E eu trago aqui um desses estudos que eu acho que vai ser importante para ser retomado ao final da minha apresentação, quando eu vou apresentar dados, então, das drogas, dos medicamentos biológicos, dos anticorpos monoclonais. Esse é um estudo muito interessante, ele já foi publicado aí há cerca de 3 anos. É um estudo feito na Suécia, é um estudo de coorte longitudinal que incluiu pacientes com diagnóstico de demência registrados nessa plataforma digital chamada Svedem, na Suécia, que é um registro online que foi estabelecido em 2007 com o objetivo de cadastrar todos os pacientes com demência incidente no país que foram seguidos anualmente. Na Suécia é um país que tem uma população muito menor que a do Brasil, um sistema de saúde bastante bem organizado que permite fazer esse tipo de registro. O registro da linha de base ele é feito no momento do diagnóstico, então, desse modo, a maioria dos casos apresentava demência leve, lá o diagnóstico era feito mais precocemente, e nesse estudo, nesses dados, a duração média de seguimento foi de 5 anos. E esses são os resultados, né, dessa análise. Então, vejam aqui que eles tinham 5.826 pacientes que foram diagnosticados com doença de Alzheimer ou demência mista, ou seja, doença de Alzheimer com doença cerebrovascular associada, que não receberam inibidores da colinesterase. E 11.652 indivíduos com esses mesmos diagnósticos, uma proporção semelhante, não há diferença entre os grupos do ponto de vista diagnóstico, mas que receberam inibidores. Vejam aqui que, do ponto de vista de variáveis importantes, do ponto de vista, inclusive, clínico, como idade, sexo, o mini-exame de estado mental na linha de base, condições, comorbidades, como hipertensão, diabetes, entre outras, não foram diferentes entre os grupos. Então, uma amostra de vida real, uma amostra observacional espelhando a realidade de diferentes clínicas e ambulatórios na Suécia, em que 2 grupos, um não recebeu, outro recebeu tratamento e foram acompanhados ao longo de vários anos. Adicionalmente a esse bom pareamento ou emparelhamento dos 2 grupos, vejam aqui que o uso de medicações, seja em medicações antihipertensivas, seja agentes para tratamento de dislipidemia, e principalmente antipsicóticos, antidepressivos, que podem interferir negativamente com a cognição, não havia diferença na taxa de utilização dessas medicações entre os grupos. E quais foram as 2 variáveis, os 2 desfechos de interesse desse estudo? O primeiro deles foi a evolução para demência grave. Lembrando que esses indivíduos, então, foram inicialmente avaliados com demência leve, e demência grave é uma condição bastante bem definida, né, do ponto de vista clínico, com critérios bem estabelecidos. E eles observaram que os pacientes que receberam tratamento com inibidores da colinesterase tiveram uma redução significativa do risco de evolução para demência grave, isso considerando todos os inibidores em conjunto, e numa análise em separado, né, a galantamina teve esse efeito estatisticamente significativo de forma individual, mas acho importante salientar que o estudo não foi desenhado, do ponto de vista de poder estatístico, para essa análise individualizada de cada uma das medicações de ação colinérgica. Então, a gente deve considerar principalmente esse efeito de classe,
de uma redução significativa da taxa do risco de evolução para demência grave ao longo de pelo menos 5 anos. E o segundo dado é o risco de mortalidade, né? Então, qual foi a taxa de mortalidade nesse estudo, considerando a população que recebeu o inibidor da colinesterase e que não recebeu? E, mais uma vez, se observou uma redução significativa da taxa de mortalidade, né? Então, mostrando que o uso dessas medicações reduziu o risco de morte de modo significativo, tanto com as 3 drogas analisadas em conjunto, quanto para cada uma das drogas de ação inibidora da colinesterase individualmente. Então, acho que esse é um dado bastante expressivo. Repito, é um estudo não controlado, é um estudo observacional, mas que se aproxima o máximo que a gente pode, dentro da ética, de uma comparação lícita, válida, do que seria a médio e longo prazo um paciente tratado com e um paciente não tratado com inibidor da colinesterase. Bom, a partir, então, de 2007, quando foi aprovada, então, a última droga para tratamento da fase de demência devido à doença de Alzheimer, até muito recentemente, que foi a rivastigmina adesivo, nós tivemos um investimento, um desenvolvimento extraordinário de novas drogas, ou do desenvolvimento de novas drogas, que podem aqui ser resumidas nesse gráfico. Essa é uma publicação anualmente atualizada pelo grupo do professor Jeffrey Cummings, nos Estados Unidos, que é um grande pesquisador na área de doença de Alzheimer, e ele atualiza o pipeline, né, o desenvolvimento das medicações em fase de estudos clínicos, que são os estudos de fase 1, 2 e 3. E vocês percebem aqui a diversidade de alvos terapêuticos que atualmente são investigados para tratamento da doença de Alzheimer. Então, você continua, obviamente, com estudos, e muitos, né, atuando em vias de neurotransmissão, por exemplo, que vocês veem aqui na parte de baixo, mas vocês têm muitos estudos investigando proteína tau, amiloide, né, que são as alterações moleculares básicas que caracterizam a doença de Alzheimer, mecanismos inflamatórios, estresse oxidativo, plasticidade sináptica, dentre outros mecanismos vasculares e assim por diante. Então, veja que há uma diversidade de alvos que vem sendo investigados para se buscar uma eficácia maior no tratamento dessa doença. E como vocês percebem, eu também assinalei aqui, drogas anti-amiloide, elas se destacam principalmente por ter um grande número de drogas em fase 2, né, 11 estudos em fase 2 e 11 drogas em fase 2 e 7 em fase 3. Então, esse vai ser o foco da minha apresentação a partir desse momento. Dessas drogas anti-amiloide, né, a gente tem que o mecanismo, a forma de ação que tem se mostrado mais eficaz, pelo menos até o momento, é a imunoterapia. Vejam que a imunoterapia ela também tem investigado drogas que atuam, por exemplo, sobre a proteína tau. Mas aqui eu trago para vocês as drogas que vêm sendo investigadas para o tratamento, tendo como alvo o peptídeo beta-amiloide. São diversas, né? Algumas ainda com siglas das suas empresas desenvolvedoras e outras já com nomes específicos, e essas são as drogas para as quais a gente já tem mais estudos publicados e de onde a gente também vai destacar as drogas que receberam algum tipo de aprovação de agência reguladora. Então, esses anticorpos, essa imunoterapia, então, ela é feita por meio de anticorpos monoclonais que se ligam a distintas ou a diferentes formas do peptídeo beta-amiloide. E talvez isso, em parte, possa explicar porque algumas foram eficazes nos estudos de fase 2 e 3 e outras não foram eficazes. Então, vejam, por exemplo, que algumas drogas elas atuam mais em monômeros, oligômeros, enquanto outras drogas atuam mais sobre as placas. Então, essa
esse momento no processo da via amiloidogênica é uma característica diferencial das drogas. Lembrando também que você pode atuar sobre o mecanismo de clivagem da proteína precursora do amiloide com ação sobre as proteínas, sobre as enzimas beta e gama secretase, mas essa estratégia não se mostrou eficaz ou não se mostrou segura no desenvolvimento de fármacos anti-amiloide. Então, o que predominou mesmo foram os anticorpos monoclonais contra diferentes isoformas ou formas da doença do peptídeo beta-amiloide no tecido cerebral. Isso fez com que, mais recentemente, então, em 2021, um primeiro agente dessa classificação, dessa categoria, o aducanumab, foi aprovado pelo FDA, e no ano passado, em 2023, o lecanemab foi também aprovado por aquela agência reguladora. O aducanumab foi apresentado para a Anvisa, mas a Anvisa rejeitou o seu registro no Brasil. Isso também aconteceu, essa rejeição do registro pela EMA, agência europeia, pela agência japonesa, e o aducanumab permaneceu aprovado pelo FDA. Então, eu vou falar um pouquinho aqui agora das 3 medicações que se qualificaram, de algum modo, para pleitearem o registro em agências reguladoras, que são aducanumab, lecanemab e também do donanemab, que é uma das drogas que também eu mencionei ali naquela figura dos agentes anti-amiloide. O aducanumab, quando foi publicado o estudo de fase 1B, normalmente fase 1 é um estudo feito com voluntários saudáveis, né? Aqui é um estudo de fase 1B porque já é em pacientes, mas analisando principalmente o efeito biológico e a segurança, esse estudo gerou uma expectativa positiva muito grande com essa medicação pela comunidade científica. Então, você tem que o aducanumab, como vocês podem ver aqui nessas imagens ilustrativas, em pacientes que receberam placebo, comprometimento cognitivo leve ou demência leve devido à doença de Alzheimer, receberam placebo e repetiram o PET amiloide ao final de um ano, com doses sucessivas. Vocês veem aqui que há um efeito dose dependente, na medida em que você chega em doses, por exemplo, de 6 miligramas por quilo ou 10 miligramas por quilo, praticamente um desaparecimento dos depósitos de peptídeo beta-amiloide no cérebro desses pacientes. E eles viram também um alentecimento da progressão ao final de 12 meses, baseado nos scores de uma escala cognitiva e funcional, que é essa escala CDR, e também no mini-exame do estado mental. Então, um efeito biológico extremamente robusto, significativo, e uma sinalização de um efeito clínico significativo também, embora o desenho do estudo e a amostra, o tamanho da amostra, como vocês veem aqui, em torno de 30 e poucos pacientes, foi pequeno. E um aumento de imagens, de anormalidades em exames de imagem relativos à retirada desses amiloides, são chamados ARIA. A gente tem 2 tipos de ARIA, o ARIA-E, que é o edema, então nesse processo de retirada, pode haver edema cerebral, áreas localizadas de edema cerebral, ou área H, com microhemorragias ou com hemorragias relacionadas ao tratamento. Então, esse estudo de fase 1B, teve resultados tão positivos que justificou a realização de estudo de um ensaio clínico de fase 3, que, na verdade, foram 2 estudos que caminharam em paralelo, realizados principalmente, ou sobretudo nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa e na Austrália. Estudos Engage e Emerge, em torno de 1.650 pacientes cada um. Foram selecionados pacientes com comprometimento cognitivo leve ou demência leve devidos à doença de Alzheimer, scores no mini-exame do estado mental entre 24 e 30, então vejam que são pacientes efetivamente pouco comprometidos, mas com patologia amiloide confirmada por exames específicos, né? Por exemplo,
dosagem de beta-amiloide no líquido cefalorraquidiano, ou no PET, no exame de tomografia por emissão de pósitron. Os pacientes foram infundidos a cada 4 semanas, o tratamento durou 18 meses, e a eficácia primária foi essa escala CDR que eu mencionei. É uma entrevista semi-estruturada, aplicada no paciente e no familiar, e que avalia a cognição e desempenho funcional, comparando a semana 78, 18 meses, em relação à linha de base, algumas medidas de eficácia primária, então medidas cognitivas, como mini-exame de estado mental, ADAS-Cog, e também uma avaliação funcional. E subestudos como a dosagem de PET amiloide, PET tal, não PET com marcador para proteína tal, biomarcadores no líquor e no plasma. O que ocorreu foi que, em vários outros estudos nessa área, em outras doenças neurológicas e mesmo em outras especialidades médicas, em decorrência de questões éticas, de segurança e também, obviamente, de custo, é previsto uma análise interina, independente, de um comitê que monitoriza, primeiro, se há algum problema de segurança e pelo qual o estudo deve ser interrompido, e se há sinais de que a droga não apresenta nenhuma chance de oferecer benefício clínico em comparação ao placebo. Então, em 2019, esses 2 estudos em andamento, um comitê independente recomendou aos laboratórios detentores da patente e que realizavam os estudos interromper o estudo porque havia uma baixíssima probabilidade de que o estudo atingisse a eficácia primária, né? Então, o estudo foi descontinuado. O que acontece é que, vejam que isso foi em 21 de março, né? Só que o fechamento dos dados do estudo, quer dizer, a análise com a qual eles trabalharam foi de outubro, novembro de 2018, e o estudo continuou, eles continuaram incluindo novos pacientes, novos dados foram chegando, avaliações novas, né, posteriores daqueles pacientes já tratados, de modo que, quando eles fecharam o estudo em março de 2019, havia mais pacientes do que aqueles que foram, ou mais dados do que os que foram avaliados por esse comitê. E eles, então, decidiram analisar esses dados disponíveis e aí verificaram que, num dos estudos, no caso o estudo EMERGE, houve uma superioridade estatisticamente significativa da droga versus placebo, tanto para a medida de eficácia primária, escala CDR, quanto para medidas de eficácia secundária. No entanto, no segundo estudo, não houve essa mesma eficácia, ou seja, não se confirmou no segundo estudo a superioridade da droga em relação ao placebo. Então, o estudo ficou nessa situação de um ensaio clínico positivo e outro negativo. A despeito disso, as empresas decidiram submeter o dossiê dessa medicação ao FDA nos Estados Unidos, e o FDA acabou aprovando. Bom, é importante falar, então, também da segurança dessa medicação. Isso, de certo modo, eu vou repetir dados semelhantes para os outros agentes que eu vou apresentar para vocês, que são os dados de edema e hemorragia, área E, área H. Vejam que a área E, na alta dose, né, ela acontece em uma proporção significativa dos pacientes, principalmente nos pacientes que que possuem um ou dois alelos ε4 da polipoproteína E. A polipoproteína E, a presença desse polimorfismo ε4, é reconhecidamente um fator associado, um fator de risco para a doença de Alzheimer, e é muito prevalente, portanto, nessa população. Indivíduos que são APOE4 positivos têm um risco maior de ter, os 2 estudos, né, área E, do que os pacientes não carreadores, mas os não carreadores também têm um risco alto, 18% ou 23%. E microhemorragias ocorrendo aí em 20%, 19% dos pacientes, também uma frequência bastante elevada. A despeito desse perfil de segurança, então,
desfavorável, né? A droga foi apresentada ao FDA e o FDA decidiu pela aprovação de forma acelerada, justificando que era uma doença de impacto muito sério, uma doença grave, de alta prevalência na população e para a qual não se tinha praticamente nenhum tratamento modificador, né, da doença, uma droga que atuasse em processos fisiopatológicos. E também por poder ser prescrita para as fases pré-demenciais, os inibidores da colesterase e a memantina são para as fases de demência da doença de Alzheimer. Então, isso fez com que o FDA aprovasse essa medicação com muita controvérsia, porque isso foi contrária a uma recomendação de um painel de 11 especialistas consultados pelo FDA, dos quais 10 foram contrários à aprovação e recomendaram que se fosse feito um novo estudo, exatamente pelo fato de haver um conflito entre os dois ensaios clínicos. Curiosamente, então, a droga foi lançada, mas, curiosamente, agora, no início desse ano, houve um comunicado de uma das empresas decidindo descontinuar o aducanumab nos Estados Unidos. Por quê? Ele não foi aprovado por outras agências reguladoras, por exemplo, a Anvisa não o aprovou, como eu falei, e com a chegada de uma segunda droga, também acho que houve uma decisão aí estratégica da empresa, e é uma droga que não estava sendo muito prescrita nos Estados Unidos. Então, houve uma decisão também econômica. Então, essa foi a situação. Inicialmente aprovada e depois interrompida a sua comercialização. Falando um pouco, então, agora dos 2 outros anticorpos anti-amiloide que apresentaram aí resultados positivos em estudos de fase 3. Então, a segunda medicação é o lecanemab, foi investigado nesse estudo que avaliou quase 1.800 pacientes, América do Norte, Ásia e Europa. Eu não mencionei, no caso do aducanumab, a maior parte, a grande maioria dos pacientes são caucasianos, são brancos, são uma crítica que se faz às 3 drogas, muito pouco estudadas em populações negras, asiáticas, latinas ou miscigenadas. Novamente, a droga foi testada em pacientes com comprometimento cognitivo leve ou demência leve, um exame entre 22 e 30, né, inclusive, e com patologia amiloide confirmada por exames de biomarcadores. As infusões dessa droga são quinzenais, o tratamento aqui foi de 18 meses, e, novamente, a eficácia primária foi baseada na escala CDR. Semana 78, né, 18 meses versus linha de base, e a eficácia secundária avaliada por escalas de avaliação cognitiva, combinação de avaliação de sintomas cognitivos e funcionais, uma escala funcional e também o PET amiloide. Então, aqui vocês têm o resultado do estudo ao final de 18 meses em relação à medida de eficácia primária, que é essa escala CDR. Lembrando, então, uma entrevista semi-estruturada, administrada a paciente e a familiar, que avalia aspectos cognitivos e funcionais. E o que se observou, ao final de 18 meses, os pacientes tratados com o lecanemab tiveram um declínio mais lento do que o grupo placebo. Vejam que não há uma melhora do desempenho nessa escala ao longo do tempo, mas simplesmente uma redução na taxa ou na velocidade de declínio. E isso atingindo significância estatística ao final de um ano. Em relação a algumas medidas de eficácia secundária, primeira coisa importante, não há dúvida que essa droga, assim como a aducanumab, nós vimos, e nós vamos ver no caso do donanemab a mesma coisa, elas atingem o alvo, elas se ligam ao peptídeo amiloide, elas reduzem, de fato, a concentração de beta-amiloide no tecido cerebral de forma muito significativa. Então, aqui medido a carga de amiloide medida pelo exame do PET, da tomografia por emissão de pósitrons, você tem uma redução muito expressiva em relação ao placebo. Em relação à melhora aos efeitos em uma escala cognitiva, essa escala ADAS-Cog, vocês veem que, novamente, aqui não há uma melhora,
há uma piora, mas essa piora é menos significativa no grupo tratado com lecanemab versus placebo ao final de 18 meses. E, finalmente, essas duas outras escalas, uma escala de combinação de sintomas cognitivos e funcionais, e essa escala funcional também mostrando esse mesmo efeito de uma redução na taxa de progressão. Segurança, mais uma vez, nós temos uma taxa de eventos adversos, tanto área E quanto área H, edema, hemorragia, significativa no grupo ativo, taxas um pouco menores, talvez, do que o aducanumab para indivíduos que não carregam o alelo epsilon-4 da apolipoproteína E em relação ao edema, mas nos heterozigotos e homozigotos, 11%, 32%, quase 33% nos homozigotos. E a ARH em 17,3% da população. Então, vejo que, novamente, edema, hemorragia, acontecendo numa proporção considerável dos pacientes tratados. E, finalmente, o estudo donanemab, o estudo do donanemab, também um ensaio clínico de fase 3, 1.736 pacientes, 8 países, mais uma vez América do Norte, Austrália, Europa e Japão, aqui 95% brancos, então mesmo nos Estados Unidos, pouquíssimos indivíduos afro-americanos foram tratados, mini-exame entre 20 e 28, comprometimento cognitivo leve, demência leve, devido à doença de Alzheimer, o PET amiloide positivo, e eles fizeram também aqui uma mudança no protocolo de pesquisa, eles realizaram PET-tau, e eles dividiram essa população em dois grupos, indivíduos que tinham amiloide positivo e concentrações baixas ou médias de tau, indivíduos que tinham amiloide positivo e tau, níveis elevados de tau. Infusões mensais, né? A eficácia primária, aqui não foi a CDR, soma das caixas, foi esse instrumento chamado IADRS, que é uma combinação de dois instrumentos, um de avaliação cognitiva e um de avaliação funcional, nessas duas populações, subpopulações, tau baixo e médio, e uma população total, tau baixo e médio, mais tau elevado. E a eficácia secundária, CDR soma das caixas, e vários outros instrumentos aqui de avaliação cognitiva, funcional, cognitiva novamente, o PET amiloide, o PET tau, na população estudada. Aqui os resultados em relação à medida de eficácia primária, vocês veem que tanto para a população com níveis de tau baixo e médio, quanto na população combinada, houve uma superioridade da droga em relação ao placebo. Novamente, nessa escala IADRS, lembrando que é uma escala cognitiva e funcional, não há uma melhora das pontuações, mas uma redução na taxa de declínio. Então, ao final do estudo, os pacientes estavam numa situação melhor do que o grupo placebo, porém pior do que no início do estudo. Em relação à CDR, aqui é interessante para comparar com os outros dois estudos que utilizaram CDR soma das caixas como medida de eficácia primária, também uma superioridade da droga em relação ao placebo nas duas subpopulações, baixo e médio níveis de tau, e na população combinada. E, em relação às medidas de eficácia secundária, né, vejam aqui que, mais uma vez, a droga entrega o que ela se propõe a entregar, que é uma clearance, uma limpeza dos depósitos de amiloide no cérebro, como vocês veem aqui embaixo, em relação ao grupo placebo, ou aqui em relação a uma análise quantitativa dos indivíduos que tiveram a quase normalização, né, dos níveis de amiloide cerebral. E, finalmente, em relação à segurança, os dados, então, de área E e área H, vocês veem que a área E, 15,7%
dos não carreadores de epsilon-4 da ApoE, mostrando área E, 22,8 dos heterozigotos e 40,6 dos homozigotos apresentando área E, e a área H em 31,4%. O que é interessante porque eles apresentaram os dados de área E sintomática, né? Vocês veem que 6% dos pacientes, e um dado relevante desse estudo foi que houve 3 mortes no grupo tratado, consideradas relacionadas ao tratamento, e uma no grupo placebo. Bom, então, esses são os 3 estudos, né? Existem outros inibidores, outras drogas anti-amiloide, outros anticorpos monoclonais que foram investigados e que se mostraram negativos. E aqui, recentemente, juntamente com colegas de algumas instituições, nós publicamos uma meta-análise, uma revisão sistemática de estudos, dos estudos clínicos que investigaram essas drogas anti-amiloides, esses anticorpos monoclonais, revisando aqui 15.275 pacientes, e nós analisamos os efeitos sobre a escala CDR, então aquela escala de avaliação cognitivo e funcional feita com paciente e com familiar. E aqui nós separamos os grupos de pacientes com comprometimento cognitivo leve e os pacientes com demência leve. O que nós queríamos investigar é se o efeito em comprometimento cognitivo leve seria maior ou mais positivo do que nos pacientes com demência leve. E o que a gente vê é que, de fato, quando você combina essas drogas, né, e vejam aqui que, inclusive, há drogas que não tiveram efeito positivo, né, mas você tem um efeito superior das medicações em relação ao grupo placebo, né, mas sem uma diferença significativa entre os pacientes com comprometimento cognitivo leve e demência leve. Ou seja, baseado nessa análise, não parece haver um benefício maior, de resposta maior, nos indivíduos com comprometimento cognitivo leve em relação àqueles com demência leve. Em relação a eventos adversos, né, aqui colocando área E e área H, a gente vê que claramente o placebo tem um perfil muito mais favorável. Então, a incidência de área E, edema, e área H, hemorragia, no grupo tratado com diferentes anticorpos, foi bem maior do que no grupo placebo, e ele também foi mais frequente nesses anticorpos de clearance elevado, como, por exemplo, lecanemab, donanemab e aducanumab, em relação, por exemplo, ao crenezumab, que é uma droga que não tem um clearance tão elevado. Então, parece que, de certo modo, esse efeito positivo ele se associa, de alguma forma, a uma incidência maior de eventos adversos desses 2 tipos. Na parte final agora da minha apresentação, eu queria discutir um pouco com vocês os desafios, né, para o uso clínico dessas drogas que vêm sendo debatidos nos Estados Unidos, onde lecanemab e aducanumab, né, agora descontinuado, mas essas 2 drogas foram aprovadas, né, como eu comentei com vocês, e em outros países que estão se preparando para uma possível aprovação. O primeiro deles se diz respeito ao que é a significância estatística, que eu apresentei aqui a vocês em vários gráficos, e a significância clínica. É muito difícil você avaliar num paciente individualmente se houve algum benefício ao longo de 1 ano e meio, por exemplo, de tratamento. Porque, na verdade, não há benefício sintomático. Há apenas uma redução da velocidade de piora. Então, isso é algo que tem que ser muito bem explicado, debatido com o paciente e com seus familiares. O segundo ponto é a segurança, os eventos adversos. Como a gente viu, essas drogas estão associadas a altas taxas de edema, hemorragia, eventos adversos com potencialmente graves, sérios, com alguns casos de óbito em função dessas situações. Há uma preocupação, por exemplo, muito grande de pacientes em uso de anticoagulantes que não podem ser tratados
com essas medicações, e isso sendo mais expressivo naqueles que apresentam uma ou duas cópias do alelo epsilon 4 da polipoproteína E. Outra questão é a representatividade étnica nesses estudos. Então, vejam aqui que a grande maioria dos participantes nesses estudos das 3 drogas eram brancos, eram caucasianos. 75% a 80% no caso do aducanumab, 77% no lecanemab e 91,5% no donanemab. Então, há muito poucas informações sobre eficácia e também segurança em populações não brancas. A gente sabe que essas questões têm uma pertinência, uma importância biológica do ponto de vista na doença de Alzheimer especificamente. Uma outra questão é elegibilidade em ambientes de vida real. Eu não mostrei aqui para vocês, mas os critérios de inclusão e exclusão desse estudo são extensos, né? Muitos pacientes que nós vemos em consultórios, ambulatórios, não seriam elegíveis. E agora, recentemente, na Clínica Mayo, nos Estados Unidos, eles fizeram um levantamento numa amostra, numa coorte que eles estudam, 237 pacientes com diagnóstico de comprometimento cognitivo leve ou demência leve, que tinham PET amiloide positivo, portanto, pacientes que tinham doença de Alzheimer. Quando eles aplicaram os critérios de inclusão e de exclusão do estudo do lecanemab, a amostra elegível reduziu apenas para 8%. E quando eles aplicaram os critérios de inclusão e exclusão dos estudos com aducanumab, a amostra elegível reduziu para 5,1%. Então, dos pacientes que nós vemos no nosso dia a dia, com comprometimento cognitivo leve ou demência leve, menos de 10% correspondem ao que foi testado nos estudos. Outro ponto é o custo, extremamente elevado, em torno de 25 a 30 mil dólares por ano nos Estados Unidos. Isso, obviamente, é uma preocupação especial para qualquer país, para qualquer pessoa, para qualquer família, mas ainda mais em países com tantos problemas socioeconômicos como o Brasil. Países de baixa e média renda hoje respondem por quase 2/3 de todos os casos de demência no mundo. Então, isso é um problema especialmente para países de baixa e média renda, como o Brasil, país de média renda, mas também um problema para países de alta renda ou para populações de alta renda em países de baixa e média renda. Outra questão é a magnitude do benefício clínico. Lembrando, então, que não há melhora sintomática, há apenas uma leve redução significativa em comparação ao placebo, mas uma leve redução da progressão em 1 ano e meio. Mas que, como eu fiz questão de mostrar naquele estudo sueco, vejam que os inibidores da colesterase em 5 anos reduziram significativamente a evolução para demência grave e reduziram as taxas de mortalidade. E alguns estudos sugerem que essa magnitude de efeito dos inibidores da colesterase versus as medicações anti-amiloide não são substancialmente diferentes. Então, e para drogas que são muito mais seguras e mais baratas. Um outro desafio é a necessidade de confirmação diagnóstica por biomarcadores. Você não pode tratar um paciente que tem apenas o diagnóstico clínico. Você vai usar uma droga que modifica o que tem um alvo biológico, né? Então, PET amiloide ou líquor, que são os 2 exames necessários, ainda disponíveis em muito poucos centros, têm um custo elevado. Não são cobertos pelo SUS, não são cobertos pela medicina suplementar. Os biomarcadores plasmáticos podem se tornar uma alternativa, mas também tem custo elevado, né? Há uma falta de padrões normativos dos biomarcadores, os plasmáticos e mesmo o líquor, na população brasileira. É importante lembrar também que há uma necessidade de treinamento dos radiologistas e dos médicos para o reconhecimento dessas áreas, que são eventos novos. A maior parte dos radiologistas, né, não trabalha só com neuroradiologia, há poucos neuroradiologistas, e o área é algo novo, com o qual eles não se depararam ainda. Essa medicação, por exemplo, não estão disponíveis no Brasil, a não ser para um outro caso importado. Então, os radiologistas e os próprios médicos que prescrevem têm que ser treinados para o reconhecimento dessas alterações de imagem, edema e hemorragia.
E, finalmente, nas demências, a doença de Alzheimer isolada é exceção. O que é a regra, isso, quanto mais idoso o paciente, mais comum é a copatologia, a comorbidade patológica. E eu trago aqui dois exemplos para vocês. Um deles, esse estudo norte-americano, com 375 pacientes, idade média de 87 anos ao óbito, tinham 69% com comprometimento cognitivo leve ou demência, seguidos durante 10 anos em média. Esses pacientes faleceram, então esse estudo de um banco de cérebro americanos, e eu chamo a atenção para vocês aqui, que são os indivíduos com demência, que é a esquerda, e os indivíduos com comprometimento cognitivo leve. E vocês veem aqui que 20% dos indivíduos com demência tinham 4 proteinopatias. Então, proteína tal, beta-amiloide, TDP-43, que é uma proteína associada à demência frontotemporal, alfa-sinucleína, associada à doença de Parkinson, demência no corpus de Levy, e isso sem falar, obviamente, da doença vascular cerebral, que é muito comum. Aqui apenas proteinopatias degenerativas, 20% com 4 e vários com 2 ou 3 proteinopatias. E isso também vale para os indivíduos com comprometimento cognitivo leve. Você não chega a ter 4, mas 2 ou 3, uma proporção muito elevada de pacientes. E o que eles viram é que quanto maior a associação, quando você tem associação de diferentes patologias, maior o comprometimento clínico. Então, você tem um efeito clínico mais deletério quanto mais proteinopatias você tem naquele paciente. Lembrando aqui, pacientes muito idosos, mas que constituem uma proporção significativa dos pacientes com comprometimento cognitivo leve e demência atendidos na prática clínica. E aqui, um estudo brasileiro que reflete a nossa realidade, um estudo publicado por colegas da Faculdade de Medicina da USP, um dos líderes desse estudo é o professor Ricardo Nitrini, né, da Faculdade de Medicina da USP, publicado aqui pela professora Cláudia Suemoto, análise de 1.092 cérebros do Banco de Cérebros da USP, indivíduos com diferentes estágios de comprometimento cognitivo, 0 sem demência, 0,5 compreenderia aí o comprometimento cognitivo leve, 1 ou mais demência leve. Então, chamo a atenção, né, nesses casos sintomáticos, 0,5, 1 ou mais, vejam que você tem doença de Alzheimer, isoladamente, é o cinza, é uma pequena proporção dos pacientes. Muitos pacientes têm doença vascular e combinação de doença de Alzheimer com doença vascular cerebral, de doença de Alzheimer com demência com corpus de Levy, vascular com corpus de Levy, assim por diante. Então, confirmando aqui numa amostra brasileira, de pessoas que vão a óbito e vão para o SVO, então, principalmente indivíduos de nível socioeconômico menos favorecido, que essa copatologia degenerativa e vascular é a regra e não a exceção. E, diante disso, né, eu acho que é importante, para finalizar, falar o quão importante é que nós todos atuemos na prevenção. Essa é uma publicação da comissão da revista Lancet. Esse é um slide que acho que muitos já viram e verão em muitas apresentações, em que essa investigadora, Gil Livingston, do Reino Unido, lidera um grupo que vem atualizando periodicamente a lista de fatores de risco modificáveis para demência. E eles chegam à conclusão de que esses são 12 fatores de risco e que, se você eliminasse esses 12 fatores que incidem ao longo da vida, passando no início da vida por escolaridade baixa, né, educação formal insuficiente ou baixa, no meio da vida, perda auditiva, traumatismo craniano, hipertensão, abuso de álcool, obesidade, e, ao longo do envelhecimento, tabagismo, depressão, isolamento social, sedentarismo, poluição ambiental e diabetes. Esses 12 fatores combinados, eles seriam responsáveis, aí, eles, uma vez controlados, poderiam reduzir em 40% a taxa de ocorrência de demência. Isso é muito, isso é muito.
né? E, mais recentemente, né, em colaboração com a professora Gil Livingston, a professora Cláudia Suemoto, o professor Nitrini, eu também tive a oportunidade de participar, e outros colegas do Brasil, nós analisamos esses mesmos 12 fatores na realidade brasileira, dividindo aqui em regiões ricas e pobres, e vocês veem que a taxa, esse potencial de redução de taxas de risco de demência, ele é muito mais elevado, ele sobe para 49,2% ou até 54% em regiões ricas e pobres, respectivamente. Então, eu acho que essa é a mensagem importante que eu queria deixar. A gente tem que lembrar que doença de Alzheimer é uma causa frequente de demência, mas que geralmente não vem sozinha, de modo que a prevenção é fundamental. Então, concluindo, houve avanços no tratamento farmacológico da doença de Alzheimer nos últimos 30 anos, certamente longe do desejado e do necessário, mas que são uma conquista da ciência. Ainda existem poucos medicamentos disponíveis, muitos desafios a serem superados no desenvolvimento de novos medicamentos para essas múltiplas patologias cerebrais envolvidas no comprometimento cognitivo. Os ensaios clínicos com agentes anti-amiloide produziram resultados conflitantes, como nós vimos. Os efeitos clínicos com aducanumab, donanemab e lecanemab são modestos. Há importantes problemas de segurança, principalmente naqueles que carregam alelo, que têm o polimorfismo Y4 da polipoproteína E. Custo muito elevado. No entanto, esse efeito biológico inequívoco e a falta de novas opções terapêuticas foram suficientes para garantir a aprovação de 2 dessas medicações pelo FDA. E, finalmente, dada a elevada prevalência de comorbidades patológicas, tanto proteinopatias quanto vasculares, a prevenção é fundamental, especialmente pela possibilidade de atuar simultaneamente em diferentes mecanismos fisiopatológicos que acarretam comprometimento cognitivo e demência. Eu finalizo aí agradecendo mais uma vez o convite do professor Fernando, de todo o grupo de estudos. Deixo aqui alguns contatos, o contato do nosso grupo aqui de estudos, de pesquisa na UFMG, e estou à disposição aí para perguntas, se houver alguma dúvida, algum tema para ser debatido. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado, professor Paulo Caramelli. A sua exposição foi extremamente esclarecedora em um assunto que está na ordem do dia e certamente vai embasar o nosso raciocínio diante de todas as questões da oferta e da dificuldade de acesso a esses medicamentos. Eu queria franquear a palavra a outros colegas, talvez o professor Nitrini, que é o nosso decano, ou outra pessoa que queira falar. Depois eu tenho algumas questões também a fazer, mas eu queria inicialmente franquear a palavra, dizer que alguns colegas já elogiaram muita aula aqui, já mandaram mensagem. A professora Mônica Haddad, uma professora muito querida nossa também, que contribui muito conosco. E, enfim, a palavra está franqueada para quem quiser fazer alguma intervenção. Só uma dúvida, eu estou compartilhando minha tela ainda, não? Não está Então tá. compartilhando mais não. Está aparecendo a sua imagem agora. Bem, Então tá. eu gostaria de começar, então, fazendo um questionamento, professor. Uhum. Em sua opinião, o que é que explica a desproporção tão grande entre um clearance tão exuberante do peptídeo beta-amiloide e a resposta clínica tão modesta? Uma ótima pergunta, né? Acho que nós sabemos que, embora o acúmulo de amiloide, a amiloidogênese, seja o evento inicial, né, no processo fisiopatológico da doença de Alzheimer, não são os depósitos de amiloide que explicam os sintomas, que melhor explicam os sintomas da doença, né? Há uma associação mais forte, tanto do ponto de vista de tipo de sintoma, quanto do ponto de vista de gravidade, com os depósitos de proteína tau. Então, a taupatia parece que, embora ela venha depois, né, dos depósitos de amiloide, a taupatia que tem uma correlação mais estreita com o quadro clínico. Então, é por isso que alguns investigadores têm uma expectativa, uma ideia de que possivelmente
com drogas anti-tau, nós tenhamos talvez um resultado melhor, embora os resultados preliminares não muito animadores também, até pelo desafio de você atuar numa proteína que está dentro do neurônio, né? Mas essa é uma das explicações possíveis. Então, certamente o amiloide tem um papel, é um papel relevante, mas não é um papel mais importante para explicar os sintomas da doença, e daí a gente não tem um efeito clínico tão significativo. Obrigado, professor. Alguém quer fazer mais algum comentário? Eu tenho, então, ainda uma outra pergunta, professor. A impressão que dá é que o impacto dos inibidores das colinesterases, o impacto clínico, foi muito maior do que o impacto clínico desses MABs que fazem a depuração. Foi feito algum estudo comparando não esses MABs com placebo, mas comparando MAB com inibidor de colinesterase? É uma pergunta interessante. Na verdade, nesses estudos, né, que eu apresentei, os pacientes podiam estar tomando inibidores de colinesterase, não havia nenhuma restrição para o uso, né? E muitos pacientes tomavam, né? Essa não era era importante apenas que eles estivessem tratando com essas medicações em doses estáveis já há alguns meses. Então, eu desconheço dentro dos ensaios clínicos se houve algum tipo de análise, por exemplo, de anticorpo monoclonal em pessoas que tomavam e não tomavam inibidores. Agora, comparar inibidor com anticorpo monoclonal tem alguns problemas. Primeiro, que os inibidores não estão aprovados para tratamento de comprometimento cognitivo leve. Então, nessa subpopulação, teoricamente, você poderia investigar, mas eles não têm essa aprovação. Segundo, que nos pacientes com demência, teoricamente, você teria que dar você daria inibidor, mas no outro grupo você daria o anticorpo e provavelmente um placebo. E você não daria inibidor para ele, que é uma droga aprovada. Então, tem uma questão ética, não sei se ficou clara a minha explicação, uma questão ética que eu acho que dificultaria muito a realização desse tipo de estudo. E, finalmente, que os efeitos esperados são diferentes. Os inibidores, efeito sintomático, e os anticorpos monoclonais com efeito fisiopatológico, né, de um efeito de redução de progressão. Então, são classes de drogas diferentes, com efeitos esperados diferentes também. Obrigado, professor, mais uma vez. Algum outro colega deseja... Acho que o professor Nitrini levantou a mão aqui. Ó. Pronto, professor. Então, fique à vontade. Bom, em primeiro lugar, eu quero dar parabéns para o Paulo. Fez uma apresentação brilhante, como sempre. Foi muito boa, muito clara, esclarecedora. Eu só queria comentar duas coisas. Em primeiro lugar, é que essa resposta que houve, embora muito pequena, houve uma resposta, né? Mostrando que é uma prova de conceito, né? Quer dizer que funcionou, embora de modo muito pequeno, mas houve um efeito. Evidentemente, eu acho que esse não é o tratamento desejável, né? Em primeiro lugar, tem que ser feito numa fase muito inicial. Ele não melhora o quadro clínico, ele simplesmente diminui a velocidade de progressão. Portanto, é algo que mostra que estamos no caminho certo, mas muito longe da estrada asfaltada, uma autobahn aí no tratamento. Mas o caminho é esse, né? Se pensou há algum tempo que se voltasse lá para trás, logo no início, muito no início, teria benefício. Mas, na verdade, nós que tratamos de doença de Alzheimer, não estamos preocupados tanto ali com o início, nós queremos tratar os pacientes e queremos uma medicação, como se deseja para todas as doenças, que pelo menos pare, que bloqueie a evolução da doença, né? E isso não é o que essa medicação propõe. Essa medicação propõe que exista uma redução de velocidade de progressão. E ainda é pouco, né, para uma doença tão grave, que evolui tanto assim. Quer dizer, esse caminho, provavelmente, a gente sabe que falta algum pedaço da fisiopatologia
nós não entendemos exatamente como é que o depósito de beta-amiloide desencadeia o processo do ponto de vista fisiopatológico. E isso, enquanto nós não compreendermos isso, a gente não vai conseguir tratar. Ou seja, o depósito de beta-amiloide é importante, mas ele acarreta uma sucessão de eventos e a gente não entende como é que isso ocorre. Nós não entendemos, por exemplo, como é que a apolipoproteína E interfere nisso. E se sabe que a apolipoproteína E, a Y4 e a Y2 também, interfere nesse processo. Então, faltam pedaços da fisiopatologia. Enquanto nós não tivermos isso, nós não vamos ter um tratamento científico que impeça a progressão da doença uma vez instalada. Então, eu acho que, por exemplo, no câncer, só para terminar meu argumento, no câncer, por exemplo, a gente tem que fazer a prevenção. Mas uma vez instalado o câncer, é possível detê-lo, é possível, com medicamentos, fazer com que a evolução seja diferente. Aqui, nós estamos ainda numa fase que a gente pode fazer a prevenção, mas nós que recebemos os pacientes, praticamente não temos quase nada para fazer. Então, é um momento importante, mas ainda falta muito para a gente chegar no conhecimento. Quer dizer, isso vai avançar na medida que se compreenda como é que o depósito de proteína beta-amiloide, de fato, faz a doença progredir, como é que ocorre a hiperfosforilação da proteína tal, como é que ocorre a inflamação, como é que ativa as outras, os astrócitos, como é que ativa toda a cadeia inflamatória que leva, no fim, à demência. Né? Era isso. Perfeito. Bom, muito obrigado, Ricardo, primeiro pelo elogio, né? Para aqueles que não sabem, o professor Nitrin foi meu professor, meu orientador de doutorado, meu mentor de vida toda vez que estou com ele em alguma situação de apresentação, de evento, eu faço sempre questão de agradecer e dar o devido mérito a ele na minha formação. Então, acho que compartilho muito do que eu sei a partir dos ensinamentos do professor Ricardo. Eu concordo integralmente com as suas colocações, acho que é exatamente isso. Eu quis aqui trazer uma análise crítica, eu não sou uma pessoa assim, totalmente cética, eu acho que essas drogas têm um efeito biológico inequívoco e um efeito clínico modesto, mas que existe. E acho que vai ser interessante também, na medida em que os estudos das fases abertas com essas medicações, com segmento de mais anos, podem nos trazer também mais informações. Será que com 3 anos, por exemplo, essas diferenças entre você ser tratado antes ou depois se acentuam ou não, a magnitude desse efeito clínico é maior, né? Mas, de fato, é uma fisiopatologia muito complexa, avançamos muito no conhecimento da doença, mas ainda há muito a que se descobrir. Eu costumo comparar muito na graduação, eu falo que a neurologia, como um todo, ela está num momento um pouco parecido, né, com o que foi a cardiologia, em que houve um desenvolvimento extraordinário de métodos diagnósticos. E, a partir do desenvolvimento dos métodos diagnósticos, a terapêutica evoluiu demais. E acho que a gente está experimentando exatamente isso na neurologia, né? E acho que aqui é um exemplo. Né? Nós conhecemos hoje muito mais da doença de Alzheimer do que conhecíamos há 10 anos. Temos exames diagnósticos hoje muito melhores do que tínhamos há 10 anos. É impressionante, estamos evoluindo para diagnóstico baseado em fluidos biológicos, até em plasma, e isso é um passo obrigatório para você desenvolver melhores tratamentos. Então, eu sou otimista na medida em que, com esse desenvolvimento diagnóstico, a gente deve conseguir ter mais formas de tratar, e acredito numa combinação de tratamentos. Né? Acho que o que a gente vai ter no futuro provavelmente são drogas em associação, uma espécie de um coquetel, né? Atuando em múltiplos alvos, em múltiplos processos fisiopatológicos. Paulo, eu só acrescentaria, se não tiver outras perguntas, só para dizer o seguinte: eu tive um paciente recentemente, que é um paciente de alto nível, é um professor universitário, e eu estava explicando para ele a desvantagem do tratamento. Mas ele disse o seguinte: mas, doutor, se esse tratamento fizer que a minha evolução seja um pouco mais lenta, eu quero experimentar esse tratamento. Porque eu já estou tomando todos os medicamentos que tem, mas eu quero evoluir mais lentamente. Ele é um paciente que eu acompanho desde que ele tinha declínio cognitivo subjetivo. Depois ele foi para comprometimento cognitivo leve e agora ele está com uma demência da doença de Alzheimer, mas ainda ele raciocina muito bem. Ele disse: eu quero tomar, porque se eu evoluir mais lentamente, isso me interessa. Ele está em processo de tentar tomar.
É o raciocínio dele. Ele tem condições de fazer o tratamento. Interessante. Não, eu acho que é isso mesmo. Acho que as decisões vão ser individualizadas, caso a caso, e é mais uma situação que nós vamos ter que aprender e adotar uma postura de diálogo, né? Explicar, mostrar quais são os benefícios potenciais esperados, explicar que não se deve observar e esperar um efeito sintomático, então, para não causar uma decepção no paciente, no familiar, e explicar os aspectos da segurança e aí tomar essa decisão de forma bastante esclarecida, né? Eu vejo aqui que tem algumas perguntas no chat, Fernando, você quer que eu leia aqui? Pode ser? Bom, primeiro agradeço aqui vários amigos, colegas muito gentis aí, com comentários elogiosos aí, obrigado. A amiga Mônica Haddad gostaria que comentasse se houve diferença entre homens e mulheres e sobre até que faixa etária, né? E quantos falsopositivos você acha que serão incluídos para tratamento amiloide positivo que não evoluirão para demência? Bom, perguntas ótimas, Mônica, obrigado. Eu desconheço se foi feita análise por sexo, mas acho que essa é uma questão que vem sendo debatida cada vez mais dentro de algumas doenças neurológicas, acho que é uma análise que tem que ser feita. Geralmente os pacientes nesses estudos têm até 85 anos, né? 80 ou 85 anos, os pacientes incluídos, e de fato, o último ponto da pergunta da Mônica é fundamental. A gente sabe que tem muitas pessoas que têm amiloide positivo, mas não tem tal positivo. Essas pessoas podiam ser incluídas no estudo. Aqui, pelo menos, não se tem o risco de você ter incluído um indivíduo sem comprometimento cognitivo. Todos eles tinham comprometimento cognitivo, pelo menos comprometimento cognitivo leve. Mas, o indivíduo com amiloide positivo e comprometimento cognitivo leve já tem um risco maior de evolução para demência, mas a gente não tem esse dado especificamente nesses estudos, né? Pelo menos até onde eu saber, eles não analisaram essa variável. Mas acho que o que a Mônica está se referindo é que você pode ter pessoas que têm amiloide, que são assintomáticas, e existem propostas hoje para dizer que essas pessoas têm doença de Alzheimer, só que elas não têm sintoma. Então, essa é uma questão muito controversa, existem muitos debates, muitos pesquisadores e clínicos têm se colocado em oposição a essa proposta, e eu sou um deles, o professor Nitrino eu sei que também mas então essa é uma questão importante. Então, pode haver, eu acho que o fato de um indivíduo ser amiloide positivo e ter comprometimento cognitivo leve já aumenta muito o risco dele evoluir para demência, mas a gente não sabe em quanto tempo, né? Aqui tem uma pergunta do Paulo André, obrigado, Paulo, sobre a fisiopatologia dos áreas, né? O que se acredita, Paulo, de fato uma relação com essa retirada, né, esse clearance do depósito de beta-amiloide na parede vascular, né? Por isso que tem que ser extremamente cuidadoso. Houve recentemente um caso dramático de um paciente que faleceu, e quando foram olhar a ressonância inicial, ele já tinha uns pequenos microsangramentos. Então, esse paciente não poderia ter sido tratado com anticorpo monoclonal, por exemplo, né? Então, o que se acredita de fato, a fisiopatologia dos áreas ter a ver com essa ação sobre os depósitos de amiloide na parede vascular. Acho que aqui tem uma pergunta da Thelma. Obrigado, Thelma, por estar assistindo, pelo comentário. Falar algo sobre o papel do sistema linfático. Então, o sistema linfático, eu tenho lido alguns artigos nos últimos anos, acho que é um tema assim, fascinante. Acredito que possivelmente ainda vai, talvez, premiar ou dar o prêmio Nobel para os pesquisadores que descobriram isso. Então, é um sistema, digamos assim, de faxina cerebral, né, de limpeza do cérebro, e que entra em ação, sobretudo durante o sono. E, em relação à doença de Alzheimer, se sabe que esse sistema, sendo ativo durante o sono, ele é responsável pela
pelo clearance fisiológico dos depósitos de amiloide cerebral. Então, existem vários estudos mostrando, por exemplo, que pacientes com insônia crônica, ou pacientes que dormem muito pouco, têm um risco elevado de desenvolver doença de Alzheimer. Possivelmente essa seria uma explicação. Então, essa associação entre sono e demência, sono e doença de Alzheimer, vem crescendo bastante. E então, esse é um dos aspectos que tem sido investigado. Giovanni Afonso pergunta se existe uma previsão de início ou término de um terceiro estudo relacionado ao aducanumab. Apenas mais esse estudo será capaz de indicar a medicação? Pelo que vejo, as maiores expectativas estão sobre ele. Obrigado, Giovanni. Na verdade, o que aconteceu com o aducanumab é que ele foi totalmente abandonado agora, né? Então, havia um estudo que, inclusive, estava começando a iniciar no Brasil, um estudo de fase 4, então, já que a droga tinha sido aprovada no FDA, um estudo para tentar trazer mais dados de eficácia e segurança, já que os estudos de fase 3 tiveram esse efeito conflitante. Esse estudo foi interrompido e, como eu disse, o aducanumab foi descontinuado. Aqueles pacientes que estão em uso de aducanumab têm garantia de receber a medicação até novembro desse ano. Depois ninguém mais vai receber aducanumab, portanto, eu acredito que não vai haver nenhum estudo mais, em função de tudo que aconteceu e, como eu mencionei, por uma decisão até financeira estratégica, já que um dos laboratórios é o mesmo que está por trás do lecanemab. Então, eu acho que eles estão apostando mais no lecanemab, né? Se alguém aqui, eu estou vendo amigos e colegas, Zé Luiz aqui, tanto o professor Nitrini, tantos colegas que sabem tanto desse assunto, se quiserem complementar, fiquem à vontade, viu? Rafael Breder gostaria de saber se algum estudo avaliou o desfecho secundário e os impactos dos anticorpos sobre a progressão do depósito e tal. Sim, Rafael, obrigado pela pergunta. Em subanálises, não na população total do estudo, isso foi tanto no estudo do aducanumab, quanto no estudo do donanemab também. Isso é um dado muito interessante. De novo, não na população total, numa subamostra, houve uma redução nos depósitos de proteína tal. Então, essa é uma questão que ainda não foi muito discutida, porque acho que a discussão está muito mais sobre a questão da eficácia e da segurança, mas eu acho que vai em linha com o que o professor Nitrini falou, quer dizer, que há um papel na fisiopatologia e esse efeito secundário sobre os depósitos de tal, acho que precisariam ser melhor investigados, mas em subamostras de pacientes, eu lembro que no estudo do donanemab, acho que o subestudo de PET tal foi em torno de 30, 40 pacientes, então são poucos, mas com dados mostrando, de fato, um impacto sobre os depósitos de proteína tal. O aducanumab também, né, Paulo? Mostrou Isso. uma redução de fosfotal no líquor. Isso, exatamente, bem lembrado, Ricardo. Isso mesmo. Acho que... Eu tenho mais uma pergunta, Paulo. Diga, uma Fernando. coisa mais, como é que eu diria assim, uma coisa mais simplista, mas que vem ao nosso consultório e às vezes até em forma de assédio. Primeiro, o que é que você acha da ação da sildenafila na prevenção da doença de Alzheimer? E a segunda, como é que você faz para se livrar do assédio dos canábicos, dos que chegam para a gente praticamente exigindo que dê a canabidiol para o seu parente lá que está com doença de Alzheimer ou doença de Parkinson, por exemplo? Até tu, Fernando. Achei que você era meu amigo. Bom, vamos com a primeira pergunta. Essa questão da sildenafila é interessante. Tem havido um interesse grande, né, dessa coisa de reposicionamento de drogas, né? Para quem tiver interesse, tem uma literatura vasta, né, de você tentar investigar drogas que já são aprovadas e são seguras, né, para outras indicações e outros contextos clínicos. E a sildenafila, até onde eu sei, foram estudos observacionais, né, de redução de risco de demência, de doença de Alzheimer, em pessoas que
usavam, e aí uma análise também por dose, tempo de uso, observando um efeito dose e tempo dependente. Eu desconheço, não sei se os colegas que estão aqui conhecem algum estudo especificamente em pacientes com doença de Alzheimer já diagnosticados, mas é interessante, né? Um efeito interessante, eu acho que isso certamente vai motivar vários estudos, e já devem estar ocorrendo e vão ocorrer. Acho que é uma linha de pesquisa interessante. Em relação ao canabidiol, bom, o que eu faço atualmente, Fernando, é o seguinte: eu vou para o Medline, abro a tela do Medline, viro o computador para o paciente ou para o familiar e coloco assim, canabidiol and Alzheimer. Aí eu dou um enter, parecem, a última vez que eu fiz isso, alguns dias, deu 178 estudos, uma coisa assim. Aí eu pego e filtro, coloco, Randomized Clinical Trial. Aí dá 0. Essa é a situação. Não há nenhum estudo publicado até o momento que investigou a eficácia e segurança do canabidiol em pacientes com doença de Alzheimer. Você vai ver aqui, por que apareceu no 178? Um monte de artigo opinativo, de revisão, artigos pré-clínicos em modelos animais. Existe, acho que é uma molécula que tem que ser estudada, mas não há estudos. No momento que houver estudos, eu acho que ela pode ser investigada. A gente está fazendo um estudo aqui na UFMG, em conjunto com o professor Vitor Tumas, na USP de Ribeirão Preto, que nós estamos investigando o canabidiol, exatamente porque acho que é nosso papel dentro da academia investigar lacunas, né, que tem em algumas áreas. E a gente tem, então, um estudo que está em andamento, a gente já avaliou em torno de 9 pacientes, canabidiol isolado para tratamento de sintomas comportamentais, que é onde eu acho que pode haver algum efeito benéfico. Numa dose muito maior do que a dose que 99,9% dos canabidiólogos prescrevem. A gente começa com 300 miligramas, depois aumenta para 450 miligramas. É um estudo controlado com placebo. Eu não sei quem está tomando uma coisa, quem está tomando outra. Esperamos aí no ano que vem ter algum resultado para apresentar. Mas basicamente eu lido desse modo, eu mostro e com isso geralmente eu tranquilizo os familiares. Acho que se eu tivesse que apostar, se houver algum efeito, é um efeito talvez sobre sintomas neuropsiquiátricos. Eu sei que o professor Nitrino, eu já ouvi ele, talvez ele possa comentar, ele respondeu uma vez essa pergunta, e ele já tentou em alguns pacientes. Eu também já tentei em alguns pacientes que não respondem a nada. O que aconteceu? Alguns melhoraram, alguns não melhoraram, como acontece com as outras medicações também. Então, eu acho que a gente tem que diminuir um pouco essa expectativa também de um fármaco salvador. Não sei, você quer comentar, Ricardo? Bom, eu acho que é exatamente o que você falou. Mas o fato é que nós não temos nenhuma medicação para a situação que o nosso paciente com Alzheimer começa a ficar muito agressivo, começa a ter aquele comportamento de ficar andando pela casa, não para, não dorme. E isso, no momento, é uma dificuldade, porque se você usa alguns medicamentos que são muito sedativos, o paciente, a família, não consegue alimentar, não é? Porque ele começa a ter dificuldades para se alimentar, é um problema muito sério, é difícil. E queda, né? Tem queda, especialmente os antipsicóticos, que têm muito efeito motor, etc. Então, eu tenho usado em algumas ocasiões, tentei, e algumas vezes fiquei surpreso com o bom resultado, mas em outras vezes não funcionou. Então, o que eu faço? Eu tento, porque eu não tenho muita coisa a fazer, não é? Você dá olanzapina, risperidona, os pacientes pioram muito da parte motora, etc. E existe essa possibilidade. Eu confesso que tive alguns casos com resultado muito bom. Então, não sei, eu não fiz nenhum estudo, e é uma coisa de consultório, né? Mas eu acho que quando eu não tenho o que fazer, eu tento. Mas não recomendo que tentem, não é isso. Eu não posso recomendar. É uma opinião de especialista, não é? Existe também isso? É o grau de evidência menos válido que existe. Mas é a opinião de especialista, existe isso. No passado, a medicina era sempre baseada na opinião de especialista. Hoje, nós queremos que seja científica. Mas ainda, às vezes, quando não existe nenhuma pesquisa, a opinião de especialista, eventualmente, pode valer alguma coisa. Sem dúvida, ainda mais a sua. Zé Luiz, o que você acha?
Você está no mudo. Eu concordo inteiramente. Enfim, raramente eu uso derivados do canabidiol. Observei em poucos casos, quase anedóticos, alguns, inclusive, com pequena dosagem de THC, principalmente em doentes que tinham problemas de comportamento, não é? Problemas psicológicos. E o resultado é como o Nitrini acentuou. Às vezes existe e às vezes não tem nada, é igual. Eu não tive nenhum que tenha piorado também, graças a Deus. Mas realmente eu não vi nenhuma consistência ainda que eu possa afirmar de que seja uma droga adequada para tratar a doença de Alzheimer, porque isso efetivamente não é. Agora, realmente, em alguns transtornos comportamentais, aliás, como até em pessoas normais, para algumas pessoas a cannabis é boa, para outros não, né? Então, eu acredito que seja dentro da individualidade do ser, e eu realmente também não prescrevo de uma maneira adequada. Gostei muito da sua ideia de mostrar no computador o que existe, porque isso é um conflito que se tem com pacientes. Não é porque a família, não com o paciente geralmente, coitado, é o que menos sofre com isso, mas exatamente a família, os filhos, os familiares em si que ficam cobrando. Mas, doutor, o senhor não vai prescrever canabidiol para ele? Então, tem que explicar isso, às vezes demora mais tempo do que a própria consulta de revisão do paciente. Mas eu acho que isso também é nossa tarefa e a gente tem que ter esse cuidado de tentar, pelo menos, justificar. E a sua ideia de mostrar no computador é muito boa. Eu vou adotar, hein? Vou copiar. Obrigado, Zé Luiz. Obrigado, querido. Muito obrigado. Tem uma pergunta aqui do Rafael Balester. Existe na visão dos professores alguma droga no futuro com bom tamanho de efeito na progressão da doença? Bom, Rafael, eu mostrei todos aqueles alvos, né? Obrigado pela pergunta. Eu mostrei todos aqueles alvos que estão sendo investigados. Eu, pessoalmente, acho que 2 alvos interessantes são a proteína tal, obviamente, por essa associação com sintomas da doença, né? Mas com toda a dificuldade de efeito farmacológico, como eu disse, uma proteína hiperfosforilada dentro do neurônio, né? Teria que ser dada talvez precocemente. E um outro alvo interessante, a meu ver, são drogas que atuem em mecanismos inflamatórios específicos, né? A gente sabe que há um processo inflamatório que ocorre na doença de Alzheimer, principalmente o papel da glia vem sendo muito estudado, estudos recentes, inclusive de um colega brasileiro, né, o Adriano Aguzoli, da Federal do Rio Grande do Sul, da PUC do Rio Grande do Sul, que trabalhou aí nos Estados Unidos, e ele fez um estudo recentemente publicado, muito interessante, associando PET com marcadores de ativação microglial e sintomas neuropsiquiátricos, uma associação muito forte. Então, talvez uma parte dos sintomas da doença sejam relacionadas a esses mecanismos de ativação glial e possivelmente drogas que interfiram aí podem se mostrar úteis, né? A Thelma está me perguntando aqui qual a experiência com o brexpiprazol. Thelma, obrigado também por essa pergunta. O brexpiprazol, ele é uma droga que recebeu o ano passado, acho que foi em maio do ano passado, se eu não me engano, aprovação do FDA para tratamento de agitação e agressividade na doença de Alzheimer, isso baseado em 2 ensaios clínicos controlados, que mostraram, principalmente na dose de 2 miligramas ao dia, ser uma droga eficaz e segura. Eu, a partir daí, comecei a usar em alguns pacientes, tive alguns casos com uma boa resposta, de fato, mas outros casos satisfatória nesse contexto de agitação, agressividade em demência devido à doença de Alzheimer, e tive alguns casos com parkinsonismo. Curiosamente, quando você vai para o ensaio clínico, eles não relatam esse tipo de efeito, mas na minha experiência, pelo menos, eu tive alguns casos. Mas acho que é uma droga que vale a pena ser tentada dentro desse rol de medicamentos, até pelo fato de ter essa aprovação, acho que nos embasa para isso, né? Eu acho que tem alguém que levantou a mão aqui, não sei. A Débora. Débora, você podia fazer a pergunta, quer fazer oralmente mesmo? Débora?
Ela levantou a mão, mas não. Se arrependeu. É. Bem, alguém mais? Acho que Isabela. Isabela colocou uma pergunta no chat. Isabela, poderia comentar se existe algo sobre o sistema renina-angiotensina cerebral, doença de Alzheimer? Até onde eu saiba, do ponto de vista terapêutico, de eficácia de drogas nesse sentido, não, Isabela. Não sei se alguém aqui conhece alguma pesquisa, mas eu desconheço. Mas não sei se você souber de alguma coisa, quiser comentar também, Isabela. Acho que não. Bem, alguém mais deseja fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma intervenção? Bem, a aula de hoje foi excelente, professor Caramelli, tanto é que rendeu essa discussão tão proveitosa e tão longa. A gente só tem a agradecer mais uma vez, tanto ao professor Paulo Caramelli, que nos deu essa brilhante exposição e respondeu as perguntas de forma muito clara, quanto aos demais participantes. E aqui, mais uma vez, eu homenageei o professor Ricardo Nitrini, que é o nosso decano e é a pessoa que talvez mais ensine neurologia aos neurologistas do Brasil todo, particularmente os daqui de Alagoas. Então, eu fico muito feliz, muito satisfeito uma vez mais. E, professor Paulo, a gente certamente vai contar com a sua participação em outras aulas. Vai ser um prazer. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Eu que agradeço, uma boa noite, muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço. Tchau. Tchau, Zé Luiz.